Estamos com o programa Vejam Só, hoje recebendo aqui a reverenda Shirley Proença, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e o reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, dois presbiterianos, né? Agora que me dei conta. Vamos lá. Reverenda Shirley, sua terceira pergunta. Bom, minha terceira pergunta é a seguinte: qual deve ser a postura da Igreja Cristã com a mulher que decide fazer o aborto para preservar a sua vida, ou que foi vítima de violência, ou que foi informada e foi constatado, né, não foi uma suspeita, de que está gerando alguém que vai morrer ao nascer e que não poderá, no caso de microcefalia, não poderá interagir, né, com outras pessoas, e que dependerá dessa mãe, dessa mulher, da qual terá atenção exclusiva. Ok. No caso da jovem, da mulher que sofreu o estupro, eu creio que a igreja deve dar todo apoio, orientá-la para que a gravidez ocorra, apoiá-la nessa decisão, né, dando apoio emocional e incentivá-la a cuidar dessa criança, para que essa criança que não teve culpa do ato violento, ela cresça e seja amada. E nós sabemos, gente, que Deus tem planos que nós desconhecemos, não é? Você tem aí personagens na história que foram vítimas de violência e que cresceram, superaram, perdoaram o pai desconhecido, mas estuprador, né? Cristo é suficiente para todas essas coisas. Aliás, é muito interessante você ver personagens que se tivessem passado por um médico abortista, não teriam sobrevivido. Por exemplo, o que um médico abortista diria se nós disséssemos o seguinte: sabendo que um pai é sifilítico, tem uma sífilis, né, sem cura, que a mãe é tuberculosa, e eles tiveram 4 filhos. O primeiro cego de nascença, o segundo morto logo após o parto, o terceiro surdo e mudo, o quarto tuberculoso, e a mãe acabou de ficar grávida do 5º filho. O que um médico abortista recomendaria para esse pai com sífilis e a mãe tuberculosa? Ele diria: interrompa imediatamente essa gravidez. Pois é, você acabou de matar Beethoven. Porque Beethoven nasceu nessas condições. E Beethoven, ele nasceu com certa saúde, ele ficou surdo aos 30 anos e depois morreu, né, relativamente jovem. Mas a humanidade ganhou um Beethoven, porque ali não havia um médico abortista. Então eu diria que, eu repito, nós não podemos tirar uma vida por conta de um estupro. O estupro é um crime terrível, e ser vítima de um estupro, eu imagino que é uma coisa que abala psicologicamente, mas o fato é que essa vida agora não pode ser punida. E no caso da anencefalia, nós temos exemplos aí de que as crianças vão viver pouco tempo, né? No caso daquela menina que eu citei, 1 ano e 8 meses, foi uma exceção, mas viveu. Eu acho que faz muito mais bem para a cabeça de uma mãe deixar o ciclo acontecer, que a criança nasça com anencefalia e que ela dure ali 20 minutos, 30 minutos, quem sabe um dia, mas que a mãe não leve a dor na consciência de que eu não dei nem a chance, eu tirei a vida dessa criança. Bom, na verdade a pergunta foi em relação à mulher que decide fazer, né? Então, quando ela decide e ela... qual deve ser, então, a postura da igreja quando fica sabendo que aquela mulher decidiu fazer o aborto por uma dessas 3 razões. E eu penso que essa mulher que decidiu também precisa do cuidado da igreja, também precisa do acompanhamento. Ela não pode receber mais ou ter da igreja, né, esse não cuidado, porque ela já está sofrendo, já sofreu por conta
decidir interromper a gestação. Ela já sofreu um estupro, ela já sofreu por saber que poderia gerar uma criança que não teria condições de conviver com outras crianças, que seria discriminada. Então, como que a igreja acolheria essa mulher? Porque, na verdade, a nossa preocupação e o que a gente tem falado aqui, nós somos a favor da vida, porque Deus é a favor da vida. Mas que há momentos em que as mulheres, elas podem decidir a respeito daquilo que, para elas, naquela situação, é contra a vida. Porque pode ser contra a vida dela. Por mais que nós, que não passamos por situações semelhantes, possamos dizer que não, que ela está cometendo um assassinato. Então, ela foi violentada, ela precisa decidir se vai continuar ou não com a gestação, e se decidir não continuar, ela pode até ser acusada de assassina. Então, é uma situação muito complexa para quem decide interromper a gestação. E a pergunta, então, era: como que nós, como igreja, acolhemos esta mulher que decidiu interromper a gestação? Que eu penso que aí é o momento mais difícil. A senhora ainda tem 40 segundos. Bom, então, nesses 40 segundos eu quero... Respondo. Responde? Posso responder? Claro. Eu não tinha entendido mesmo. Olha só, é um momento grave e a gente vai cuidar dessa mãe. E aí, na igreja, e do ponto de vista bíblico, você tem agravantes e atenuantes. É uma nova convertida que, sem aviso, inadvertidamente cometeu um aborto, nós vamos tratá-la dessa forma. É uma jovem que teve toda a orientação para não realizar o aborto, porque aquilo era assassinato, e ela foi lá e fez. Ela vai ter que ser disciplinada. Ela vai ter que ser tratada com amor, mas sob disciplina. Porque se ela assassinou uma criança inocente, ela tem que ser disciplinada até perceber que aquele ato tirou uma vida e que a vida não pertencia a ela. Reverendo, agora é sua vez. O senhor é que vai fazer a pergunta para a reverenda Shirley. Ok. Queria perguntar para a senhora, do ponto de vista, né, da Bíblia, da teologia, o que diferencia a vida de animais, que são criaturas de Deus, da vida do homem e da mulher? Há diferença entre vida dos animais e vida de homem e mulher? Bom, o que eu diferencia? acho que o senhor está querendo a resposta que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E que os animais, eles têm vida, mas eles não têm essa característica, né? E aí eu posso dizer que ser criado à imagem e semelhança de Deus também não é... o ser humano não foi criado com a capacidade de decidir, ainda que a decisão possa não ser, vamos dizer, a decisão que talvez representasse aquilo que Deus gostaria, como, por exemplo, quando o homem decidiu desobedecer a Deus. Então, essa capacidade de decidir algo, eu penso que essa é uma das características dessa imagem e semelhança de Deus. Então, quando, no nosso assunto, quando uma mulher, ela decide, nessas condições, fazer um aborto, ela, no caso da vida dela, ou do feto, ou da criança, ela vai decidir pela vida dela. Ela pode até dizer: não, eu amo meu filho, eu quero que meu filho viva e eu morra. Mas ela pode também decidir: não, eu prefiro viver e deixar e fazer o aborto. Então, essa capacidade de decisão. A questão não é essa capacidade de decisão, mas é o julgamento que é feito a partir das decisões que são tomadas, né? Então, isso nos diferencia dos animais, porque eles não decidem sobre o que vão fazer ou não. Inclusive, até o ser humano decide sobre eles, né? Infelizmente. Ele decide extinguir determinados animais. Então, é uma decisão certa? Não. Agora, a decisão da vida, da pessoa, da mulher, em relação àquilo que para ela é fundamental,
eu entendo que é isso que nos distingue. Ok. Eu trouxe essa pergunta para o debate porque nesse tema é muito importante a gente considerar a santidade da vida do ser humano. De fato, Deus, quando fez os animais, ele fez assim, no coletivo. Povoem-se as águas de peixes, e elas foram povoadas, as aves, os animais. Agora, no caso de Deus, houve uma criação, no caso do homem, houve uma criação toda especial. Primeiro que o Conselho da Trindade se reúne, é a forma plural que aparece ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Segundo que ao sopro da vida, Deus não havia soprado na narina de qualquer outro animal e ele sopra na narina do ser humano. E terceiro, que você tem ali Deus colocando toda a obra da criação aos pés, sob o comando agora do ser humano. Então, quando nós falamos que na questão do não matarás, por que nós não podemos tirar a vida de um ser humano? Porque a vida, ela é sagrada. A vida não pertence a nós, a vida pertence a Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, quando nós falamos que a vida é santa, é porque a vida do ser humano ela foi feita segundo a imagem de Deus. Deus não proibiu que animais fossem mortos na Bíblia. Animais eram mortos, inclusive, para alimentação ou para sacrifício. Agora, no tocante à vida humana, porque nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, nós temos esse aspecto de santidade. O Salmo 8 diz que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizesse, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, tudo isso para mostrar que nós não podemos tirar a vida que está no ventre de uma mãe. Por quê? Porque é apenas uma vida? Não. Porque é uma vida santa. Porque atentar contra a vida de uma criança no ventre de uma mãe é atentar contra Deus, porque aquela criança em formação ainda, ela reflete a imagem e semelhança de Deus. Assim como um ser humano em toda a sua potencialidade. Nós não podemos tirar a vida do próximo, porque em primeira instância nós estamos atentando contra a imagem e semelhança de Deus que está naquele próximo. Mesmo sendo ímpio, ele ainda conserva traços da imagem e semelhança de Deus. Então, essa diferença entre vida animal e a vida de homem e mulher, ela é crucial nesse debate. Nós não podemos, de forma alguma, tirar a vida de um ser ali pequeno, em formação, mas que já é vida e já é imagem e semelhança do nosso Criador. Nós não temos esse direito. Muito bem. Agora vocês vão para a última pergunta de cada um. A última. A última. E depois a gente vai ouvir o que o Zeca apurou lá quando fez a mesma pergunta no Reduto dos Crentes lá. Professora Reverenda Chile. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, falamos a respeito de vida, de morte, penso que nós precisamos tomar alguns cuidados, porque a lei mosaica ela era muito dura em relação à questão de quem poderia tirar a vida do outro em situações específicas. Inclusive, no Êxodo, quando fala de que se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente. Havia, assim, uma dinâmica diferente da dinâmica da graça que Jesus traz, para nós. E quando falamos em aborto, quando olhamos nessa perspectiva de que quem autoriza, quem faz o aborto, inclusive nós temos uma lei tramitando no Congresso que penaliza quem faz o aborto, quem autoriza, nos casos que são garantidos por lei, porque agora está se
nessa PL se dificulta a questão do aborto. Para a mulher fazer o aborto que está garantido por lei, ela precisa fazer um boletim de ocorrência, fazer um exame de corpo de delito. Então, se olharmos como um assassinato, né, nós estamos dizendo que aquela mulher, então, ela está... Qual que é a pergunta da irmã? Ela não tem nenhuma chance, vamos dizer assim. Então, a pergunta, ela está relacionada justamente a esta mulher que decide fazer esse aborto e que ela não tem o respaldo legal, mas ela não tem vamos dizer assim, o cuidado religioso, vamos dizer. A sua espiritualidade parece que fica também à parte, porque não existe alternativa. Se fez, é condenada, e se não fez, depois vamos ver o que acontecer. A pergunta nesses casos específicos, e particularmente, desculpem, do estupro, a penalidade é só da mulher? É só ela que é penalizada? É só ela que recebe essa, vamos dizer, da sociedade, da igreja, que ela é culpabilizada, na verdade? Tá. Bom, veja só, se o estuprador for pego, ele vai ser penalizado não só pela polícia, como pelos colegas de cela, não é? Porque a lei na penitenciária é muito clara. Pegou estuprador, ele perde a vida. Se ele não for pego, eu entendo o seguinte: eu prefiro ver essa mulher com sofrimento emocional, mas sendo tratada, sendo amparada, do que ver uma criança ser assassinada. Eu acho que o assassinato ali é muito pior do que uma mágoa emocional. E eu não estou dizendo que é coisa pequena, deve ser terrível uma mulher que foi estuprada. Mas terrível mais ainda é você tirar a vida de uma criança inocente, né? Eu achei muito bom a senhora trazer o texto de Êxodo 21, 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Eu li a NVI. Porque na NVI e em muitas outras traduções foi traduzido de um modo mais preciso. Na Revista Atualizada diz lá, se ela abortar, mas na NVI, na verdade em algumas versões antigas, na Revista Corrigida de 1901, em algumas versões mais recentes, você tem essa tradução, e ela der à luz prematuramente. Mas o texto hebraico aqui literalmente e a criança sair. Então, a ideia é que se os homens brigarem, ferirem uma mulher grávida e a criança sair prematuramente, não é um caso de aborto, não havendo, porém, nenhum dano sério à vida da criança, ela saiu prematuramente, mas ela não morreu. O ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes, tá? Então, os abortistas usam esse texto aqui para dizer, tá vendo? Ela abortou e não foi usado olho por olho, dente por dente. Aquele que feriu a mulher grávida não morreu, só foi cobrado uma indenização. A resposta está numa tradução mais acurada do texto. Não há aborto aqui, há uma saída prematura. Então, concluindo aqui o ponto, eu creio que essa mulher, ela deve ser tratada. Mas eu repito, não justifica de forma alguma nós tirarmos a vida de uma criança. Nós vamos ser sempre pró-vida, sempre garantindo a vida da criança. O mandamento não matarás, ele pressupõe a preservação da vida por todos os meios. Lutero chegava a dizer o seguinte, que você pode não matar, mas se você vir uma criança ou um adulto passando frio na rua e você não agasalhá-lo, você quebrou esse mandamento. Reverendo? Bom, é verdade que sair prematuramente pode sair de diversas maneiras, né? Inclusive pode ser num aborto devido a uma violência, né? E aí nós podemos
novamente, né, eu acho que temos que enfatizar que há o direito, como se defende o direito da criança que está sendo gerada, mas também não podemos nos esquecer que há um direito daquela que está gerando. Que direito é esse? É o direito de, se ela estiver com a vida em risco, ela optar ou não pelo aborto. Se ela foi estuprada, ela decidir se ela vai ou não realizar o aborto. Se ela tem a notícia, tem a confirmação de um filho, que depois ela não vai ter condições de cuidar, ela não terá condições de se dedicar até aos outros filhos, porque vai precisar de atenção exclusiva, ela tem o direito. Eu não estou dizendo que ela vai abortar. Eu penso que ela pode chegar a essa conclusão que o aborto para ela, naquele momento, é vida. Eu não estou dizendo que ela vai abortar para um benefício próprio, porque ela quer estar bem. Ela vai abortar porque naquele momento é a vida dela ou a vida que virá em decorrência daquilo que ela deixou de fazer. Então a questão não é se a mulher se ela deve abortar. Ela tem o direito de escolher. Ela tem o direito de dizer nessas condições. E nós sabemos que ela tem a garantia legal para ser bem tratada. Porque no Brasil, nós temos um número muito grande de mulheres que morrem por efetuarem abortos clandestinos. E isso não é vida? Não são vidas que estão deixando de existir? Porque não são cuidadas, não realizam aborto num lugar adequado, com assistência, com cuidado? E essas mulheres que estão fazendo isso? Como olhamos para essas mulheres? Nós estamos falando de pessoas, talvez chamadas as futuras crianças, né? Nessas condições que levantamos, mas e essas mulheres que estão morrendo? Porque nós estamos dizendo que elas estão cometendo um pecado, então elas não procuram todo o aparato necessário para que possam realizar dentro da lei aquilo que traria ou prolongaria a vida dessas mulheres. Muito bem. Agora a última pergunta do reverendo Ageu. Ok. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: se fosse feita uma pergunta para a senhora responder sim ou não, não é o caso aqui, né? Mas se fosse feita a pergunta para a senhora responder sim ou não, aborto é assassinato ou não é? Só sim ou não? Não, a senhora está livre, mas imagine numa situação que a senhora tivesse que responder sim ou não. Afinal, aborto é um assassinato ou não é? Vou dizer e depois digo, vou responder não sim ou não, porque acho que não é uma pergunta para a gente responder é ou não é, né? Okay. O aborto não é algo que a gente diz assim, agora estou cometendo um assassinato. Para mim, o aborto, nesses casos específicos, é a oportunidade da vida das mulheres. Essas mulheres precisam, que decidem por isso, não podem ser penalizadas e chamadas de assassinas. Então, para mim, nesses casos específicos, não é na sua pergunta, né? Não é um assassinato. Porque essas mulheres já sofrem todas as consequências, e inclusive da decisão que precisam tomar. E ainda serem chamadas de assassinas, elas deveriam, elas sofrem muito mais do que elas já estão sofrendo, inclusive para decidir que vão fazer ou não o aborto. Aquelas que não vão fazer, elas continuam. Não há, a questão não é quem é assassino ou quem não é. A questão é como que essa mulher ela pode decidir naquele momento, numa circunstância específica, interromper a gestação. Então, neste caso, eu poderia dizer o seguinte:
que as mulheres, elas têm o direito e sem serem acusadas de que estão assassinando seus filhos. Porque mulher não quer assassinar filho. Mulher quer ter filho, quer amar os filhos. Mulher quer viver com seus filhos e ver as gerações. Mas em casos específicos, esta mulher, ela não tem condições de dizer que tranquilamente que está tudo em paz. Então, a minha resposta é, nesses casos específicos, não é assassinato. Elas não podem ser chamadas de assassinas. Reverendo? Bom, eu acho que eu vou discordar, né? Porque, para mim, a equação é bastante simples. Se há uma vida e se há santidade nessa vida, e nós vimos que a vida do ser humano ela é santa, porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus, você tirar essa vida é um assassinato. É lógico que há circunstâncias mais graves do que as outras, mas principalmente como a forma como o aborto é feito, né? Com instrumentos que vão cortando a criança, então aquilo é de fato um assassinato. Há um vídeo muito interessante na internet que se chama Quantos eu te amo eu poderia ter dito em 15 minutos. Foi uma comissão da Câmara dos Deputados, uma comissão pró-vida, que fez um vídeo mostrando, primeiro, uma mulher que tinha uma criança cujo diagnóstico apontava para doenças muito difíceis, ela teria pouco tempo de vida. E ela aceitou a sugestão do médico em realizar o aborto e depois ela se arrependeu muito. E no vídeo a vida dela ainda não estava estruturada porque ela se arrependeu muito de tirar a vida da sua criança. E depois ela pensou, eu podia pelo menos dar a chance dessa criança nascer para eu dizer eu te amo para essa criança. E no mesmo vídeo mostra uma mulher cristã que recebeu o conselho do médico, porque o filho ia nascer com anencefalia, de abortar, e ela falou, não senhor, eu quero ter esse filho. E ela teve o filho, e o filho durou 15 minutos. E daí vem o nome do documentário, Quantos eu te amo eu poderia ter dito em 15 minutos. E ela gastou boa parte desses 15 minutos de vida daquele filho, dizendo eu te amo para ele. E o filho morreu, ela entendeu que Deus levou a vida e ela não ficou com dor na consciência de ter interrompido o processo. Então eu creio, meus irmãos, que a vida é sagrada. Nós temos que ter muito temor em tirar a vida do próximo e a vida de crianças inocentes. Uma mulher passou por estupro, isso deve ser muito terrível. Mas pior do que a dor emocional dessa mulher é você atentar contra uma vida inocente que está no útero, que vai ser alcançada por instrumentos para, por vezes, sugar o seu cérebro, que vai sentir dor, né? Porque um ser pequenino ali, ele já tem, por vezes, os nervos, né? E o sistema neurológico, e ele não merece ter o fim da sua vida desta forma trágica, né? Bem, infelizmente nós estouramos o tempo, então quero agradecer aos convidados e dizer para você, telespectador e telespectadora, que pode inquiri-los, convidá-los para palestras, tirar suas dúvidas a respeito desse assunto, porque o contato deles está no site vejamsó.com.br, na aba convidados. Basta que você clique ali, que você tem o contato do reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e da reverenda professora Shirley Proença, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Quem é que ganhou o brinde da grade? Davi Dias, aqui da capital. Valeu, Davi. Vai buscar lá na grade da Sé, tá bom? Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só.